Olá, eu sou Flávio Archer, professor do Departamento de Processo, e estou aqui para fazer algumas considerações a respeito da situação do Poder Judiciário no contexto da pandemia. O problema que se coloca é que, da mesma forma que existe um temor de insuficiência dos meios e recursos sanitários e hospitalares, há também o temor de que o Poder Judiciário, já sobrecarregado no período anterior à pandemia, venha a entrar em colapso diante de um presumível aumento de demandas que sejam dirigidas ao Poder Judiciário justamente por conta das consequências geradas pela pandemia nas relações jurídicas. Sobre isso, uma primeira constatação importante reside em que é preciso ter consciência de que a massa de controvérsias que chegam ao Poder Judiciário, a massa de controvérsias em geral, ela não tem um perfil uniforme, não tem um perfil homogêneo e, portanto, então não há uma solução igual, homogênea para todos os problemas. Por exemplo, é preciso considerar que boa parte das questões que envolvem o sistema de justiça, não apenas o Poder Judiciário, boa parte dessas questões envolve a fazenda pública, quer como credora, quer como devedora. É sabido que o volume de execuções fiscais é responsável por boa parte da massa de processos que dificultam o bom funcionamento do Poder Judiciário. É uma discussão já conhecida, há propostas de se retirar do Poder Judiciário este objeto, mas o fato é que com a pandemia e com um presumível aumento de inadimplência no pagamento de tributos, há um potencial crescimento desse número de demandas de execução fiscal. Não há solução aparentemente mágica, mas isso tudo dependerá da política que o governo que as fazendas venham a implementar relativamente aos tributos dos quais são credoras. E talvez a melhor solução seja, como já era uma expectativa antes da pandemia, de um melhor gerenciamento, um mais racional, um mais eficiente gerenciamento desses ativos ou desses créditos no momento pré-processual, evitando-se, portanto, uma nova enxurrada de execuções fiscais que, nesse momento, só agravariam o problema do Poder Judiciário. Uma outra questão é a fazenda pública como devedora. E aqui, situação difícil do cumprimento dos precatórios, especialmente nas esferas estaduais e municipais, essa situação tende a se agravar. Já há notícia de suspensão de pagamento de precatórios talvez uma solução fosse se pensar, tentar estimular mecanismos de natureza econômica para fazer com que esses ativos, que são esses créditos detidos em relação à fazenda pública, eles possam de alguma forma ser aproveitados, porque o mercado nesse momento se coloca diante de uma crise e esses ativos podem eventualmente cumprir uma funcionalidade que faça com que talvez o problema ao menos seja atenuado. Afora a situação da fazenda pública em juízo, outro grupo de causas que demanda atenção são as causas envolvendo, de um modo geral, as relações de consumo, os fornecedores e os consumidores. Aqui também não há solução mágica, aqui também o problema já existia e tende apenas a ser exacerbado pela pandemia, na medida em que, pelos efeitos decorrentes dela, pode haver uma série de questionamentos de fornecedores em relação a consumidores que queiram rever contratação e assim por diante. Uma linha mestra a ser seguida, aparentemente, é o estímulo que se deve dar às soluções extrajudiciais, portanto, a desjudicialização, ao estímulo a que as causas não cheguem ao Poder Judiciário. Para isso é importante o papel a ser desempenhado pelas agências reguladoras. Portanto, então, não apenas os consumidores podem e devem se valer das agências reguladoras, como elas devem também tentar desempenhar ainda um papel mais abrangente e mais eficiente
e disso depende naturalmente o respaldo que lhes venha dar o Poder Judiciário. O Poder Judiciário nem deve tolerar ilegalidades, arbitrariedades, decisões violadoras do devido processo legal, mas também deve tomar cuidado no controle do mérito das decisões das agências reguladoras, que afinal de contas são entidades marcadas por autonomia e especialização. Além disso, há outros diferentes mecanismos que vêm sendo incrementados para a obtenção de soluções não judiciais ou extrajudiciais. Então, muitos dos grandes fornecedores dispõem de órgãos internos de diálogo com o consumidor, órgãos que preferencialmente devem ser procurados antes que se vá ao Poder Judiciário. Ainda uma outra alternativa a ser estimulada, e isso vale para qualquer segmento, é a alternativa dos meios, das técnicas que levam a soluções consensuais. Conciliação, mediação, negociação, podem e devem ser estimuladas, e aqui os advogados têm um papel bastante relevante na medida em que eles são porta-vozes das pretensões das pessoas. E, portanto, então, antes de se judicializar, cada vez mais é preciso se estimular a possibilidade da negociação, da conversa e de mecanismos que levem soluções consensuais. Por outro lado, impor a conciliação, ou a negociação, ou a mediação como condição de acesso ao Poder Judiciário, isso parece ser um erro. Uma coisa é estimular esses mecanismos, e outra coisa é impor esses mecanismos como condição de acesso ao Poder Judiciário, o que já se revelou uma experiência mal sucedida quando eventualmente empregada. Em juízo, para terminar aqui esta minha fala, também, ou na perspectiva do Poder Judiciário, também algumas condutas podem ser pensadas ou podem ser adotadas. Em primeiro lugar, é preciso tomar cuidado com a questão do acesso à justiça. Não se deve cogitar de aumento de taxa judiciária ou de exacerbação de sanções pecuniárias no processo para reprimir litigância de má-fé. Não que a litigância de má-fé não deva ser reprimida, mas tentar reprimir o acesso à justiça agora com o aumento do custo do processo pura e simplesmente é uma saída inadequada, porque, afinal de contas, do Poder Judiciário também depende, em boa medida, a boa solução dos problemas decorrentes desta pandemia. Prosseguindo, um outro aspecto relevante no tocante ao Poder Judiciário diz respeito à concessão da gratuidade, ou seja, da justiça gratuita. De um lado, não parece adequado que haja uma restrição abrupta à concessão da gratuidade, rompendo-se um padrão que já vinha sendo observado. O problema de acesso à justiça não pode ser resolvido dessa forma. Por outro lado, é também preciso constatar que a concessão da gratuidade pode funcionar como um incentivo a demandas frívolas, a demandas abusivas que acabem sobrecarregando indevidamente o Poder Judiciário e até mesmo desestimulando a tentativa das soluções consensuais, das soluções não adjudicadas. Portanto, então, a recomendação que se faz é que, sem propriamente combater a concessão da gratuidade, que ela seja revista e que talvez alguns mecanismos sejam empregados para melhor aplicação do Instituto. Por exemplo, a concessão da gratuidade para determinados atos, eventualmente o diferimento da taxa judiciária, da exigibilidade da taxa judiciária, eventualmente a inexigibilidade da taxa judiciária, se houver a perspectiva da realização da audiência de conciliação e ou de mediação, porque neste caso a própria contraprestação da taxa judiciária ainda não teria sido dada pelo Poder Judiciário. Então são alternativas que podem e devem ser consideradas. E finalmente, um aspecto em juízo diz respeito à estabilidade das decisões, à confiabilidade das decisões. E aqui nós temos um problema, porque a uniformização da jurisprudência, para que ela seja estável, para que ela seja confiável, isso demanda um tempo do qual aparentemente nós não dispomos. Então, o mais recomendável nesse momento
é que haja bastante prudência e que juízos fundados em equidade, a pretexto de resolver problemas graves, tanto quanto possível, sejam evitados. Aqui é preciso que o judiciário tenha, tanto quanto possível, a consciência da dimensão econômica dos problemas jurídicos que chegam a ele. Quando se dispensa alguém de cumprir determinada obrigação, é preciso considerar que isso tem um desdobramento na cadeia econômica. Os elos estão todos, obviamente por serem elos, estão todos ligados, de tal sorte que é preciso tomar bastante cuidado com eventuais agentes que possam tentar se aproveitar do momento para obter indevidas vantagens. É um problema complexo, são aqui algumas ideias que ficam submetidas ao debate. Muito obrigado.